Olá, você que assiste aqui o podcast da ASC Prev, que em mais uma edição traz um conteúdo relevante para você que muitas vezes não pertence à área da Previdência Complementar, tem seus mistérios, quer resolver suas dúvidas, mas mais do que tudo, o tema que nós trazemos para hoje não é puramente ligado ao atendimento previdenciário. E sim, a gente vai falar de atendimento. Com a temática, o digital sem perder o humano, o novo tipo de atendimento, o que está disponível hoje dentro do mercado e cá entre nós, as formas de relacionamento, principalmente com as entidades de previdência complementar, que ligam com algo muito sensível. É o seu futuro. É aquilo que você vai confiar para que lá na frente você tenha um futuro seguro para você e para sua família. Mas isso eu não vou falar, obviamente, sozinho. Estou muito bem acompanhado aqui da Daiane Martins. Tudo bem, Daiane? Lá da Previsc, que veio aqui nos ajudar e contribuir para esse bate-papo, e também da Fabiola Moret. Acertei o seu sobrenome, né? Acertou sim, Carlos. Da SC Prev, mais recente, nossa carioca, vindo agora do Rio de Janeiro, pertencendo aqui, sendo acolhida por Santa Catarina e dividido sua experiência também em atendimento, né? Para a gente entrar nesse bate-papo, e vou trazer uma temática para a gente entrar aqui numa área que muitas vezes ela pode parecer, me corrijam, muitas vezes espinhosa. Hoje fala-se muito de tecnologia. E a tecnologia e talvez a inteligência artificial e o atendimento automatizado. Mas esse atendimento humano ou digital, existe o melhor, existe o pior na opinião de vocês? Como é que é esse lidar dentro das entidades que vocês atuam, né, com a conciliar essa empatia que deve existir entre a relação humana e as ferramentas de tecnologia que elas já são presentes, né? Sim. Com certeza. Daiane, vamos lá. Vamos lá. Nós temos vários tipos de clientes. Né? Então, a gente tem o nosso participante novinho, que entrou agora, né? Um plano patrocinado, por exemplo, ele entrou agora na empresa. Para ele não sabe se ele vai ficar muito tempo na empresa, ele já imagina que dali uns 3, 5 anos ele já vai, né, galgar outros empregos, enfim. E temos também aquele participante que já está há 40, 50 anos no plano, né? Já é assistido, já tem uma idade diferente. Então, a gente tem várias gerações diferentes no atendimento. Então, a gente tem o que gosta desse atendimento mais rápido, entrar ali no WhatsApp, não precisa nem falar com o atendente, vai lá, pega o contra-cheque dele, o saldo dele pronto, e a gente tem aquele assistido que quer conversar, que quer ir lá presencialmente, tomar um cafezinho, conversar, falar da vida dele, mostrar os netos. É totalmente diferente, a gente tem que se adaptar. Ele tem mais tempo disponível, mas é o seguinte, se ele abre um pouquinho o coração dele, conta um pouquinho da história da família, é porque ele confia. Com certeza, é verdade. Então é comum da pessoa vai lá sem pressa para sentar em frente ao atendimento e, olha, eu vou contar as aventuras da semana. É assim, na verdade, eu trabalho com atendimento na Previsc há 8 anos já, né? Sim. E eu já atendi muitos, assim. Então, tem uns assistidos que já chegam falando da vida deles e tal, né? Não precisa nem conhecer. Mas tem outros que chegam, assim, olhando pra gente meio desconfiado, né? Vim aqui falar sobre o meu plano. E aí ele entra com a cara fechada e sai de lá conversando com a gente, mostrando a foto dos filhos, e sai totalmente diferente do que ele entrou. E aí ele abraça a gente, dá um beijo. E é diferente de uma pessoa mais jovem, né, que vai só dar a mão ali pra gente e vai ficar sempre naquela mesma... Naquela distância, porque ele confia muitas vezes na plataforma, mas na pessoa ele desconfia? Exatamente, pode ser. E Fabiola, nesse intercâmbio, nesse contato, né? Essa experiência, vamos assim dizer, na hora que o paciente entra em contato. Paciente não, participante. Mas não deixa de ser paciente, né? Porque ele, muitas vezes, ele vai construindo essa relação devagarinho, para depois, como a Daiane colocou, ele sentir a vontade e divide aquele dia a dia. Existe uma técnica? É um processo de conquista? Como é que funciona? Eu acredito que sim, é um processo de conquista, sim, né? Porque, como a Daiane mesmo disse, eles chegam lá. A gente teve há pouco tempo também lá na SC Prev, uma participante que ela recebeu uma mensagem e ela ficou muito assustada e ela ligou para lá e ela queria confirmar se realmente era da SC Prev. Depois ela, eu quero falar então com alguém, eu quero agendar uma conversa presencial. Não, eu estou passando. Aí daqui a pouco ela ligou de novo e falou assim, eu estou aqui no prédio já. Então ela nem esperou. Ela foi até lá. Porque nós temos um agendamento, né, também de um atendimento presencial, através do nosso site. Mas aí eu expliquei tudo, ela falou, não, ela ligou, já estou aqui no prédio. Eu vim, assim, né,
Foi a técnica dela. Ela falou que já estava ali perto, já estou aqui perto, então estou passando por aqui. Não, mas realmente assim, eu senti que ela estava assim, não sentiu confiança na mensagem recebida, né? Porque muitas das vezes o digital também acontece isso, porque hoje nós temos essa falha, né? Que pode acontecer muitas fraudes, né? Exato. A mensagem ser falsa, o perfil ser falso. Isso aí. E aí ela chegou lá, né? E nós temos os consultores, né? Que fazem um atendimento. E o consultor atendeu e daqui a pouco ela já estava tomando um café. E aí o nosso diretor passou por ali, viu, e ela já conheceu o diretor. Então, assim, ela... Depois disso, ela saiu de lá maravilhada. E ela saiu agradecendo, depois ela mandou mensagem, mandou no WhatsApp a mensagem, né, que eu tinha encaminhado para ela, ela agradeceu, agradeceu pelo atendimento, agradeceu pela confiança, e aí depois acabou fazendo até mais produtos conosco. Olha que interessante. Uma informação, você não precisa, claro, você não vai dar essa precisão, mas mais ou menos a faixa etária dela, você lembra? Sim, uns de 45 a 50. Então, olha só, não estamos nem falando de uma pessoa considerada idosa que é acima de 60 anos. Pessoa de 40, eu tenho 45 anos, né? Então estou próximo dela aí. Mas que já é uma geração que veio e acompanhou as mudanças tecnológicas e acompanhou a digitalização, né, Daiane? Sim. E a pessoa ainda assim, ela dentro desse ambiente já totalmente digital, ela se sente segura ir lá e ampliar o relacionamento com ela. Que essa é a pergunta que eu venho dividir com vocês. Assim, esse impacto de tudo hoje ser voltado ao digital, a pandemia contribuiu muito para isso, né? Sim. O distanciamento, etc. Mas o relacionamento com o participante, tanto na Previs que na SCPrev, ele é fortalecido se o contato do atendente humano, do consultor. Pode ser assim? Isso. Na Previs que a gente tem... A gente tem muitos participantes. Então, a Previs que ela atende não só o Sistema S aqui de Santa Catarina, como de vários estados. Então, nós temos bastante atendentes, sim. Porém, a gente tem períodos que a gente tem... é sazonal, né? Tá. Então, tem períodos que o atendimento, ele dependendo do período ali de informe de rendimentos, por exemplo, a gente tem muito atendimento. E a gente precisa fazer esse atendimento... entre aspas, rápido, né? Certo. Então, ele tem que ser humano, mas ele precisa ser rápido. Então, a gente precisa automatizar algumas coisas que hoje não são automatizadas. Então, a gente sempre está naquela linha tênue, né? Entre automatizar, fazer o que o participante quer, porque ele quer resolver o problema dele, né? É isso que ele quer. Mas de acordo com o perfil dele, né? Então, a gente tem esse desafio de se adequar ao perfil do participante. O mais jovem, talvez, não precisa de tanta interação, então a gente aproveita esse para fazer mais digital, entrar lá no aplicativo, né, tirar o extrato dele, fazer uma alteração de contribuição, tudo pelo aplicativo, e deixar o tempo dos atendentes livre para esse participante que gosta mais de conversar. Sei lá, talvez deixar ele escolher qual é a forma que ele deseja, né, receber esse contato. Mas isso vai num processo, por exemplo, eu vou comparar agora do que a gente vê alguns atendimentos automatizados pelo WhatsApp. Alguns deles dizem até que usa inteligência artificial, confesso, não estou falando da área da Previdência Complementar, tá? Muitas vezes você vai ter uma operadora de telefonia, um banco, que você tem, na verdade, uma escolha de números, né? Sim. Você quer falar sobre o cartão de crédito, Tecle, antes era Tecle, né? Hoje você digita ali um númerozinho e manda. Mas você vai passando por certas etapas que parece um jogo. Isso. Aí você fica se sentindo, vai passando de fase. Eu já fico com vontade de dizer assim, atendente. Aí ele já escreve atendente humano. E esse escalonamento já existe. Mas eu queria entender de como é feito esse processo dentro das entidades para promover e conseguir ouvir o participante e dizer o que você prefere. Sim. Hoje lá na SCPrev a gente ainda não tem implantado, no caso o chatbot. A gente hoje, o atendimento ele é priorizado mais pelo WhatsApp, né? E mas é um humano que está lá. Pelo e-mail, sou eu. Ah, viu? É um humano que está lá do outro lado, legal. Sou eu, a Vanessa, né? Como eu estava até explicando para a Daiane, né, antes do início da nossa conversa, do nosso bate-papo. Com certeza. Que lá a gente direciona, né? De acordo com a área específica. Né? Se eu recebo a parte de instituto, eu direciono para o atendimento do instituto, ou seja, para o funcionário do instituto. E aí eu recebo a parte de cadastro, adesão, aí é comigo, é para o consultor,
Tem coisas que a gente transfere direto para o consultor, quando é algo mais... eu quero saber como é que eu faço para aderir. Eu quero saber, quero fazer uma simulação. Então, a gente tem isso. E a gente tem também no nosso site... ele pode especificar lá como ele quer ser atendido. Ele bota as preferências dele. Ele bota lá, ele diz que ele quer fazer um agendamento do atendimento, ele vai direcionar, ele vai marcar a data, o horário, tudo. E quando ele clicar que ele quer fazer esse agendamento, lá embaixo vai ter para ele escolher como ele quer esse atendimento. Presencial, telefônico, né? Ou através do WhatsApp. O interessante, telefone, ainda é muito demandado, né? É muito, dá para ver que é muito. As pessoas gostam de falar ao telefone. Porque hoje eu digo para o mais jovem, o telefone não existe. Existe um dispositivo onde você usa o WhatsApp, mas falar por voz é difícil. É difícil. A gente tem... a gente sempre diz assim, que quanto maior... Ele manda um WhatsApp, por exemplo. Aí a gente demora ali... mais de 24 horas para responder aquele WhatsApp. Às vezes mandou fora do horário do expediente. Isso, ele já escalou, né? Ele já vai para o e-mail. Aí não atende no e-mail, ele já vai para o telefone. Aí ele vai para o chat. Então, ele vai procurando em todos os canais. Não me responderam aqui, eu quero aqui. E as coisas hoje estão muito rápidas. As pessoas querem, não querem perder o humano. Por exemplo, você deu o exemplo lá do telefone, lá de algumas operadoras que a gente liga. A gente não quer perder o humano, mas a gente quer ser atendido rápido. É verdade. Então, a gente e aí, se a gente manda um WhatsApp e ninguém responde, a gente já vai para... Eu como consumidora sou assim também. E nossos participantes também são assim. Então, o nosso telefone hoje, ele é... Quanto mais a gente atende rápido nos outros canais, o telefone fica mais livre. Não é tanto o primeiro contato. A pessoa liga, ela levantou, disse o telefone... É difícil. Tem aquela pessoa que aquela pessoa, né, que gosta de falar por telefone, mas a maioria prefere o WhatsApp. Inclusive até os participantes, né, que têm mais idade, assim, eles estão utilizando o WhatsApp bastante. Né? A gente vê assim, meus pais, né, gostam de utilizar o WhatsApp. Então, eles gostam, até porque tem a mensagem de voz. Então, a gente consegue, pela mensagem de voz, explicar ali para ele o que ele quer, falando um tom de voz mais humanizado. E aí, assim, a gente consegue resolver o problema dele e a gente consegue também ser rápido, né? Estamos falando de empatia, entender o que o cliente, o demandante precisa. Ele precisa de agilidade, mas também tem resposta precisa, né? Aí de como entra agora o desafio de dar a profundidade que ele precisa no tempo que ele almeja. Não é uma tarefa fácil. Mais de uma pessoa e mais de um setor se envolve, com certeza. Normalmente sim, né? Dependendo do assunto, né? Como eu falei, né? As demandas elas são direcionadas, cada um para a sua área. Mas normalmente assim, eu recepciono e pego, né? Às vezes eu junto as informações e para responder tudo junto já para ele, para que ele venha sair satisfeito. Isso que a Daiane colocou, assim, a gente tem alguns participantes fora dessa idade jovem, né? E que quando eles entram pelo WhatsApp, a gente fica assim, eles querem mais do que os jovens. Eles são mais exigentes ou eles vão aprofundar? São mais exigentes. Se aprofundam mais, querem saber mais, querem mais detalhados, né? Com eles, assim, os jovens, como você falou, eles querem com mais pressa, com mais agilidade, mas são mais rápidos, são quase mais ágeis. Sim. Né? E os de mais idade, não, eles são mais aprofundados. Eu quero um extrato, um exemplo, tá? Aí você envia o extrato. Mas o que significa essa frasezinha aqui dentro desse extrato? O que significa isso aqui? O que isso aqui pode mudar para mim? O que isso aqui significa? Ele é mais criterioso. Ele é muito mais criterioso do que o jovem, né? Que hoje o jovem é papum. É uma coisa fácil, rápida, você vai lá e tal... E aí, com mais idade, não, você fica assim, meu Deus. E é legal, né? Porque você esmiuça mais o atendimento, E ele sai dali agradecendo, né? Na semana passada, eu recebi um agradecimento que eu falei, meu Deus, há quanto tempo eu não recebo um agradecimento? Eu trabalho com atendimento há mais de 20 anos. Certo. E hoje em dia, assim, por isso que quando eu sou muito bem atendida, eu gosto de agradecer, eu gosto de elogiar. Né? Porque é muito fácil você reclamar, é muito fácil você julgar. Reclamar, todo mundo reclama, né? Isso, e aí quando alguém te atende muito bem, isso é muito bom, né? E ele o participante encaminhou, fiz tudo pelo WhatsApp, e eu estava em home office, tá? O que hoje eu acho não muda nada um atendimento, né? Certo. Desde que você esteja em home office ou se você estiver presencial, como você está com aquela acessibilidade, aquela responsabilidade de querer atender bem,
né? De querer... Eu falo que eu gosto de atender como eu gosto de ser atendida, né? Então, Claro. eu procuro dar o A melhor. verdadeira empatia. A verdadeira empatia, a verdadeira. E aí ele mandou assim, aí eu chamei até meu esposo, eu falei assim, olha que elogio que eu já não recebo há muito tempo. E aí eu fiz uma resposta para ele também, sabe? E agradecendo, né? E aí ele foi lá, botou um monte de coraçãozinho. Então, assim, as formas de expressão são fabulosas, emojis. a gente acaba se aproximando bastante, né? Então, assim, às vezes eles ligam, eu também sou uma das pessoas que atendo também o telefone. Ele, não foi você que eu falei no WhatsApp semana passada? E acaba você tendo esse atendimento mais personalizado. Certo. Né? Eu falo que hoje o WhatsApp ele é bem personalizado. Esse impacto que eu queria discutir com vocês agora, porque a personalização, muitas vezes, pelas ferramentas, é uma sensação, obviamente, não vou aqui rotular, né? Trouxe um exemplo do que se eram os atendimentos, tanto das instituições bancárias quanto das empresas de telefonia, porque um atendimento robotizado, ele pode ter acesso à minha ficha técnica e já saber quem eu sou, mas o humano, ele sabe as nuances. A dificuldade talvez exerce mesmo, vou falar empatia plena, porque ele consegue se projetar, né? E eu fico imaginando que isso presencialmente deve ser ainda mais rico. Com certeza. E uma coisa que a Fabíola falou que é muito interessante, a pessoa que é de mais idade, né, essa geração que se aprofunda mais, eles demandam mais da gente, sim, mas eles nos ajudam mais também. Porque eles falam. Então, se eles estão insatisfeitos, eles falam. Se eles estão muito felizes, eles falam, eles elogiam. Geralmente os mais experientes. Exatamente. E o mais jovem, não. Se ele não gostou, às vezes ele nem fala. Ele simplesmente só vai para outra instituição, vai fazer o plano em outro lugar. Ele não fala. Né, muitas das vezes ele vai para outra instância para reclamar do seu atendimento. Exato. Algo que ele nem se esmiuçou, nem se detalhou. Sim. Né? Muitas das vezes a gente recebe assim lá, eu quero saber isso. Isso o quê? O quê? Aí quando você pergunta para ele, isso o quê? Né? Mas aí a gente coloca de uma forma, por favor, detalhar a sua solicitação, para que eu possa lhe ajudar. Você não pode me ajudar em mais nada. Né? E aí vai para a ouvidoria, e às vezes vai para outras instâncias reclamar. Isso que a Daiane colocou foi muito bom. É um desafio de entender como as pessoas agora vêm se expressando de maneiras distintas. E os anseios de cada uma dessas gerações. Né? Geração que nasceu com os dispositivos móveis, a própria internet, né? A forma de interação por aplicativos. Eu acho que, claro, o resultado muito mais imediato. Por quê? Imediato. E também deve ser enriquecido não somente por texto. Você falou, o atendimento eu posso mandar hoje um áudio para o WhatsApp. Exato. E a minha conversa não se dá no tempo real do telefone, mas eu vou ser respondido por voz também. Isso, e como tu perguntou ali no presencial, né? Que a gente consegue, vendo a pessoa, conversando com a pessoa, a gente já identifica o perfil da pessoa. A gente já sabe, né? Se é aquela pessoa que gosta de conversar mais, esmiuçar, ou se é aquela pessoa que está com pressa, que precisa ir pegar o filho, né? Enfim, é aquela pessoa que não tem tempo para ficar ali conversando. Ela quer resolver o problema dela rápido. E aí ali no presencial, a gente consegue. Agora, no aplicativo, não tem como, né? Então, a gente tem que criar, talvez, formas de identificar digitalmente como aquela pessoa gosta de ser atendida. E pergunto para vocês, e a linguagem? Vou compartilhar uma outra experiência, não vou dizer a entidade, mas eu achei jovial a forma que compartilhou a informação de quando, numa solicitação minha, eu tinha perdido um cartão, um acesso, no caso era um banco. E a primeira observação de quando eu tive a perda do cartão foi o seguinte, putz. Nossa! E a pessoa escreveu, putz. E eu vi que eu estava falando com um humano, não era com um robô, embora hoje os robôs são treinados para isso também. Mas ali imediatamente demonstrou o perfil daquela instituição que quis adotar essa linguagem. Putz, você não deve estar encontrando o seu cartão, né? Tem um apelido do cartão deles. Mas não tem problema. Você repete aqui, eu vou ter que fazer algumas validações e a gente pede mais um. Tá legal? Legal. E aí... eu gostei, né? Talvez outras pessoas não gostariam dessa linguagem mais próxima. Mas isso no próprio atendimento, a linguagem, é desafiador? É sim. E isso daí eu achei bem legal. Você vê quando você está contando, não sei se você consegue se perceber,
que quando ela botou o putz, você, de repente você perdeu o cartão, você está nervoso, você está preocupado e você recebe aquilo te dá um, ué, tá falando assim? Então você... Não, me quebrou. Quebrou positivamente. Eu disse, opa! Já quebrou o gelo. Isso. Né? Então, muitas das vezes a gente precisa ter uma linguagem não tão formal para poder dar uma quebra, né? Uma quebradinha ali naquele gelo. Então, assim, o e-mail, ele é muito mais formal. Sim, eu acho o e-mail muito mais formal. Prezado senhor, prezado participante, prezado, né? Permanecemos à sua disposição. E, assim, isso a gente usa realmente no e-mail, né? Mas, como eu falei do atendimento personalizado, no WhatsApp eu acho isso muito mais legal. Porque eu falo com a pessoa, eu falo com o participante. Você quer que eu envie o extrato por aqui, ou você quer que eu faça por ali. Então, isso dá uma quebrada também na conversa, até para a pessoa poder se abrir mais, interagir mais com a empresa, com a instituição, para ela até, né, falar. Aí ela consegue se abrir até mais. Porque você vai falando também da questão do atendimento presencial. Eu também já trabalhei no presencial. Então, assim, uma coisa que é bem complicada é você receber um atestado de óbito, uma comunicação de óbito, dar entrada numa pensão. É muito legal você dar entrada numa aposentadoria, né, num instituto de portabilidade. Agora, numa pensão, a pessoa chega ali bem fragilizada. Imagine um atendimento... frio. Gelado, né? Digital. Eu vim, meu esposo morreu, eu quero... manda, por favor, manda aí o atestado de óbito, manda isso, manda aquilo. Sim, robotizado, extremamente frio, né? Sim, e isso... Cauteloso, mas em demasia. Eu lembro, numa outra instituição que eu trabalhei, eu estava no atendimento e eu estava com uma blusa, né, escrito um versículo bíblico, não me lembro hoje. E aí... eu fui atender, estava ela e a mãe comunicando que o esposo tinha falecido, não sei o que. Ela olhou para mim, ela olhou para minha blusa, daqui a pouco ela começou a chorar. Aí eu levantei, peguei água, aí depois ela falou assim, poxa, essa palavra que está na sua blusa me remeteu muito ao meu esposo, você me desculpa. Tal. Aí eu falei assim, não, depois eu fui ver até que o e-mail dele, né, era PR, então ele era pastor, alguma coisa assim. E aí, mas ela chorou tanto, e aí um atendimento, imagina esse tipo de atendimento, né, como ele fica gelado através de uma forma digital, né? Eu falo que eu não sou muito da era digital, né? Eu gosto muito de humanizar, eu gosto muito do atendimento humanizado, eu gosto muito da conversa, e hoje em dia falta muito isso, né? O WhatsApp, ele tirou muito essa humanização da gente, essa percepção de você... Porque no atendimento presencial eu posso perceber. Eu percebi agora a sua alegria de receber essa resposta. A gente comunica não verbalmente, né? Isso aí. Eu vou perceber a sua tristeza, ou se você está angustiado, se você está nervoso. Então, você vai manter o teu atendimento em resposta a como você chegou para mim. Sim. Né? Então, às vezes... A gente sintoniza. Às vezes no WhatsApp você consegue isso, né? Porque a gente brinca lá na SCPREV que as pessoas estão gritando. Quando estão tudo em caixa alta. Sim, também E essa daqui está gritando. Então vamos amansar ela e vamos fazer devagarzinho, vamos responder da melhor forma até a pessoa se acalmar. Então é isso, eu gosto muito do atendimento humanizado e do atendimento presencial. E a gente já está falando de boas práticas. Eu acho interessante quando compartilham essas histórias para a gente ver o seguinte, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, o atendimento humanizado é isso, é compreender quem está do outro lado da linha. Então, talvez essa terminologia não seja uma terminologia recente, mas está do outro lado da ponta do atendimento, seja o celular, seja o computador lá no seu e-mail, seja o telefone, mas existe uma pessoa que se preocupa contigo. E isso tem que ser demonstrado, porque a gente está falando de pontos muito sensíveis. Imagina você pedir a uma pessoa que ela apresente o atestado de óbito de um ente muito querido. Você parece que mexe naquela ferida. Sim. E eu pergunto, nesse ponto em questão, muitas vezes eu acredito que a pessoa fica até constrangida de ir lá, né? Parece que ela está tirando algo que agora eu quero receber uma pensão. Sim. Como é que é nesses pontos sensíveis? Sim. Que aí o texto, ou quem sabe até o robô, ele vai ter dificuldade de lidar. Semana passada eu atendi um atendimento de pensão. E aí veio a filha da nossa assistida, né? A nossa assistida faleceu. E ela tinha 90 anos. E a matrícula dela era 48, se eu não me engano. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu sei que era na parte da 40. Olha só, lá do início. Lá do início.
E aí veio a advogada também e a neta, né? E aí eu atendi as 3, assim, a hora que elas chegaram, elas estavam bem, assim, sisudas, assim, né? Com uma cara bem difícil. E aí eu falei, a dona Sabina, vou falar até o nome da participante, da assistida. Eu falei, nossa, eu atendi ela várias vezes, ela veio aqui várias vezes. E aí já foi quebrando aquele gelo, daí ela já foi falando dela, aí elas já foram conversando, porque ela deixou tudo direitinho. Daí eu falei, nossa, realmente, eu entrei lá, né? Eu falei, não, ela já deixou a senhora aqui como beneficiária, ela fez tudo direitinho, deixou tudo, e aí eu atendi assim de uma maneira rápida, né? E aí, claro, no início do atendimento eu falei, sinto muito, né? Esqueci até dessa parte, mas eu falei sim no início. O acolhimento, né? Isso. E aí, nossa, foi uma coisa assim, tranquila, né? E ela se sentiu assim, tranquila pelo fato do negócio ser rápido. Ela falou assim, eu quero resolver tudo de uma vez, sabe? É uma coisa que a pessoa não quer ficar ali mexendo. Isso. Ela quer resolver de uma vez e seguir com a vida, sabe? Não ficar... Claro que ela vai lembrar de outras maneiras, não nessas coisas burocráticas. Principalmente já uma dor existente, né? Para que Exato. provocar outras dificuldades se elas podem ser facilitadas? Até porque ali é um direito dela. Sim. E também foi um investimento que a participante fez para poder deixar aquela pensão, ou seja, pensando no futuro. Eu queria falar um pouquinho de vocês, a questão do feedback. Hoje, nos tempos modernos, como é que está a forma de receber o retorno? Muitas vezes presencial você já recebe ali de imediato. Mas existe, por parte interna das entidades, uma forma de mensurar de como está a qualidade do seu atendimento? Já visto que boa parte dos participantes, das pessoas que entram em contato, elas vão embora. Famoso brincadeira no WhatsApp, o anúncio de internet, né? Quanto custa? Não responde, vai embora. Mas para ter o quê? O constante aperfeiçoamento e a construção desses manuais, essa metodologia. Divide um pouquinho com a gente, como é que chegam lá os feedbacks? Sim, ali na Previsc a gente tem a pesquisa de satisfação, então logo após o atendimento a gente já envia. No WhatsApp ele já responde no WhatsApp mesmo. Isso é imediato, terminou o atendimento, ele chega uma pesquisa para ele? Isso, imediato. Por e-mail também, telefone também, a gente já pede para a pessoa aguardar na linha, porque a quantidade de respostas versus o que a gente envia é bem pequena. Sim, acredito. Então, assim, a gente tem esse desafio de conseguir que mais pessoas respondam. Tá. Né? Então, talvez deixar a coisa mais interessante para a pessoa responder, né? Então, é aquilo que eu falei, quanto mais velho, mais eles respondem, né? Quanto a pessoa mais de idade, mais responde, e a gente tem que engajar a pessoa a responder a pesquisa de satisfação. Porque contribui para o aperfeiçoamento, né? Com Eu vejo isso, sabe onde? Eu gosto de comer lanches rápidos dessas cadeias grandes aí de restaurantes de lanches expressos, né? Para não falar alguns nomes. Fast food. E fast food. Nos finais de semana a gente se dá o direito a isso. No verso do cupom fiscal, eles te dão um presente se você responder a pesquisa de satisfação. Eu disse, se eu só por responder, no próxima compra eu ganho um presente, às vezes é um bom presente. É por causa dessa dificuldade que as pessoas doarem um pouquinho do seu tempo para responder aquela pesquisa. Muitas vezes ela é rápida, né? E aconteceu comigo também. A gente respondeu, as perguntas eram bastante perguntas. Eu falei, olha, só porque eu estou ganhando um sorvetinho aqui, senão eu não ia responder. Existem essas formas de atrativo, né, nessa questão. Só, claro, o volume talvez de atendimento de uma rede dessa é gigantesco. Sim. Mas de quão é importante até para a gente deixar esse recado. Porque muitas vezes, você trouxe uma informação, Fabíola, que eu achei interessantíssima. A pessoa, muitas vezes, ela vai numa segunda instância, ela vai na ouvidoria, porque ela não compreendeu, muitas vezes, o que o atendente quis dizer, a forma de relacionamento. Mas ele poderia dar o feedback para o próprio atendente. Sim, e às vezes não só não entendeu, às vezes tem a questão também, uma questão bem difícil no atendimento, e às vezes você não é que da questão você não é atendido, você não recebeu a informação que você gostaria. Ele não soube se expressar no parte do demandante? Talvez, muitas das vezes acontece isso, né? Às vezes a gente até envia lá documentos, mas não era isso que eu queria, mas foi isso que você pediu. Né? Às vezes não sabe um nome, eu queria saber meu saldo de reserva. Aí você envia o extrato, né, de contas individuais. Mas não era isso que eu queria, não. Eu queria simulação de benefício. Né? Então, às vezes, o próprio participante ele não sabe se comunicar, mas isso acontece também, né, na nossa vida secular, sem ser só no trabalho. Né? E é uma linguagem bem difícil também, previdência, né? Às vezes nem a gente entende. Então... Sim, então é por isso que
eu sou a favor mesmo do atendimento ele mais humanizado. E a questão do telefônico dá para entender bastante. Sim. Né? Você estava falando, e eu como comecei a trabalhar muito no atendimento telefônico, né? Você tem que ter sorriso na voz, né? A palavra. Adoro isso. Você deve estar nos ouvindo aqui, você está percebendo que todas as pessoas, essa mesa aqui, mesmo que vocês não estejam nos vendo, a gente está sorrindo. Viu? Eu aprendi muito isso, né? Então você tem que atender com um sorriso na voz. No começo eu achava aquilo meio estranho, né? E aí eu falava, então tá, como é que eu vou falar sorrindo? Eu falei assim, não, eu tenho que ter empatia. Então também assim, no atendimento ele tem muita questão de você saber ouvir e a diferença entre o ouvir e o escutar. Hoje, né, na digitação, você também tem que entender, às vezes falta uma vírgula, falta um ponto. Exato. E aí você tem que parar. E nós, antes daqui da conversa, também estávamos até conversando sobre isso, que a parte do atendimento ele tem que ser específico para aquilo, porque você tem que ter um tempo, não é vou pegar, vou ler isso aqui. Não, você tem que ler, você tem que processar o que está chegando para você, se é realmente aquilo, e aí às vezes quando você sente, você fica em dúvida, você volta, olha, isso que você está querendo é isso mesmo. A gente está falando da capacitação do atendente. Isso. Não é aquela pessoa que ela não tem muita aptidão, ela não é técnica mergulhada dentro de uma área mais contábil, por exemplo, aí ela vai servir para o atendimento. Não, o atendimento ele tem que ser capacitado para estar. Tem sim, o atendimento tem que ter empatia, tem que saber ouvir, tem que gostar do que faz, tem que se colocar, né, com a empatia no lugar do outro, ser atendido, atender como você quer ser atendido, tem que amar o participante, tem que amar aquilo que você está fazendo, tem que entender que às vezes naquele dia o participante também não está muito bem. É tudo que acontece com você. Né? Hoje você vai falar, comprei num lugar, não chegou. Se você está mal, você passa isso para quem está do outro lado. Se você está bem, você, não, mas então tá, o negócio vai atrasar. E você, então tá bom. Mas o dia que você não está bem, quem mandou? Quem isso? Então, então você tem que compreender, você tem que gostar, você tem que ir com amor. Né? Todo o trabalho que você faz, você tem que ir com amor, mas o atendimento ao cliente, ao participante, ao público, ao paciente, ele tem que ser bem dedicado, ele tem que ser bem estudado, a pessoa tem que estar capacitada. E falando, né, trazendo para o ramo de previdência, claro, por favor. Você tem que saber, né, você tem que saber lidar. E você estava falando a questão do atendimento, de como você receber esse feedback, né? Nós ali na SCPrev, a gente trabalha com os servidores públicos. Isso. Né? Então, a gente tem uma gama assim, de servidores, né, de participantes que não gostam muito, não são muito a favor desse feedback. Né? E a gente não tem esse trabalho, né? A gente não tem esse retorno da questão de responder, de te retornar. Ou talvez há uma certa despreocupação, porque a maioria deles são estatutários. Então, há uma estabilidade. Então, ele já sabe que, ou já entendeu, talvez o primeiro momento, o primeiro contato foi bem sucedido, já compreendeu como funciona o processo, ele não consulta tanto quanto aquele... Com a gente ali acontece mais aquilo que eu coloquei, né? Da questão da segunda instância, da terceira instância. As reclamações vão crescendo. Sim, vão. Com a gente acontece mais desse jeito. Então, a gente pode perceber hoje o nosso feedback ele é positivo. Ótimo. Porque não temos, bem dizer, hoje reclamações na ouvidoria, nem na Previsc. E então isso para a gente conta, né, como uma pesquisa de satisfação, agora eu lembrei o nome, conta como uma pesquisa de satisfação bem grande, né? É uma boa métrica. E nós também temos o que eu acho a melhor, que é a boca a boca, né? Exatamente. Porque ali vai de servidor para servidor, não, vai lá, a SCPrev é confiável, a SCPrev é confiável, assim como a Previsc, né? Vai, isso é muito importante. Esse é o suprassumo da publicidade, é quando alguém te indica. Sim. Essa é a verdadeira forma da publicidade funcionar. Mas eu vou fazer um recorte da sua fala, viu, Fabíola, porque eu achei fabuloso nisso. As pessoas podem não estar todos os dias da sua melhor performance, não foi exatamente nessas palavras, mas é o seguinte, elas podem não estar bem naquele momento que entraram em contato contigo. Sim. A paciência de saber ouvir, o cuidado de se colocar no lugar do outro e dizer, talvez nesse momento você não consiga me compreender. Existem formas de entrar e estimular o participante após um contato que vocês sentem ou já presenciaram dentro das entidades, viu, Daiane, lá voltando para a Previsc, que faltou um pouquinho mais, que ele já quis desligar, mas em outro momento eu vou resgatá-lo?
Ah, sim, várias vezes assim aconteceu. A gente sempre, a gente tem uma fala assim, que o participante, não importa o problema que aconteceu, é claro que a pessoa às vezes fica muito chateada, por exemplo, um pagamento dela não caiu no dia que tem que acontecer, um pagamento de benefício, ou o valor veio incorreto, vamos supor, né? Ele fica chateado, sim, com o que aconteceu, mas ele vai ficar muito mais chateado se ele não for atendido da maneira como ele deseja. Porque se ele for totalmente atendido da maneira que ele deseja, ele ainda vai agradecer e vai elogiar. Vai dizer, olha, teve um problema ali, não foi no dia do pagamento, mas eles entraram em contato comigo, foram... entenderam a minha situação, rapidamente já resolveram o meu problema, e a gente nota que eles querem muito que a gente entre em contato com eles ativamente. Olha que interessante. É isso que eu queria chegar. Se existe essa predisposição... Sim, né? A gente sempre tenta se antecipar. Então, a gente já sabe que o participante não vai receber aquele valor que ele estava esperando naquele dia. Então, a gente já tenta, o mais rápido possível, entrar em contato com ele antes e falar, olha, aconteceu aqui um problema, ou vai acontecer um problema, ou a sua conta não está... a gente viu que ela vai estornar porque a sua conta, sei lá, às vezes o banco muda a agência sem nem avisar o participante. Então, a gente já entra em contato, já fala... Aí ele já fica super, não, então, tudo bem. Outra, ele se surpreende. Então, é outra tratativa se ele entrasse em contato e dissesse, poxa, cadê o valor que era para ser pago hoje? E aí já é outra tratativa, assim, sabe? E aí a gente, mesmo quando a gente não consegue fazer esse contato ativo antes, depois, quando ele entra em contato com a gente, que ele já está bem chateado... dependendo da maneira que a gente atende ele vai ficar mais tranquilo. Então, vai depender muito da maneira que a gente vai atender, sabe? Se ele perceber que a gente está ali para resolver o problema dele, que a gente está procurando, que a gente está indo atrás, ele fica mais tranquilo. E sempre dando retorno. Olha, não consegui ainda aquilo que o senhor pediu, ótimo, mas a gente está verificando aqui. Assim que eu tiver um retorno, eu entro em contato. Isso deixa alguém está cuidando para aquela resolução a ser atingida, né? Exatamente. Assim, para existir a solução. Ela pode não ser imediata, mas é dado os passos claros. Eu acho maravilhoso quando você dá um prazo, você faz o cumprimento do prazo com antecedência, né? Pode levar 3 dias, mas agora a tarde já está pronto. Ou entre em contato quando não conseguiu naquele prazo. Olha, eu te dei um prazo, infelizmente não consegui. Explica por que não conseguiu. Não é só dizer, né? Ah, não consegui. Não consegui por isso, por aquilo outro. Claro, tem que ser verdadeiro, porque o participante percebe, né? Se não for verdade, ele vai perceber. Ele vai dizer, você está só falando aí coisa só para me enrolar, né? Sim, sim. Então, realmente, falar a verdade para o participante, mostrar a vulnerabilidade, mostrar para ele que a empresa, por exemplo, a instituição, ela não é perfeita, mas a gente sempre procura resolver o problema dele assim que a gente detecta. Falhas podem existir, mas vai ser mais grave se a gente não procurar solucionar essa falha. Com certeza. Que interessante. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, a gente valorizou e está muito mais do que claro aqui a importância do atendimento humanizado, atendimento quiçá personalizado, mas as relações e o exercício da empatia. Agora, vamos arriscar a contar quais são os desafios da automação, dado também que é crescente o volume de participantes, que isso é bom, né? As pessoas estão se precavindo, estão aderindo aos planos de previdência, de manter a qualidade dentro de um volume muito grande que cá entre nós, muitas vezes, as equipes que estão dentro das entidades de previdência complementar, elas não podem, de imediato, ser ampliadas ao tamanho, volume de atendimento que seja necessário. Qual é o desafio, então, para lá ser resolvido na automação, na opinião de vocês? Fabíola, estou contigo. Nessa automação, continuar mantendo a qualidade, né, mesmo que o número... E isso vem acontecendo, né, com a SFPrev, que era uma instituição pequena. É um bom exemplo, né? Sim, e é mais recente também. Sim, e hoje ela vem crescendo bastante. Nós, até dezembro, só tínhamos um plano, né? Hoje já estamos com 2. E estamos com esse segundo plano, que é o SCPrev+, ele está com um quadro próprio, né, que nós até dezembro não tínhamos direito, né, e agora já temos. E estamos com os comissionados da LESC,
que não poderiam, antigamente não poderiam aderir. Então vou me corrigir, porque antes eu citei aqui há pouco que eram servidores estatutários, né? Hoje os comissionados também podem aderir. Sim, hoje os comissionados da Alesc também podem, né, aderir. Também estamos com mais 2 patrocinadoras aí em vista. Né? Então, realmente, assim, a gente tem que crescer, continuar crescendo, assim como toda instituição, sem perder a qualidade, né? Porque a gente não quer só manter o participante dentro da instituição ou dentro do plano, mas a gente quer manter ele saudável, quer manter ele feliz, né? E mostrando que a gente se preocupa, né, com ele e com os assistidos, com os beneficiários, com todos que estão ali. E é isso, é mostrar a qualidade, continuar com a mesma qualidade, mas mesmo com o número de participantes aumentando. Escalonar com zelo e com cuidado, né? Isso aí, Acolhimento. sempre. Participante é sempre a prioridade dentro de uma instituição. Que legal, com certeza. Daiane, Legal. os desafios aí agora, essa parte de automação, na sua opinião? Olha, eu acho que é um baita desafio. E o negócio é a gente... não sou da área de TI, mas acredito que assim, a gente precisa humanizar os nossos canais virtuais, digamos assim, né? Então, tentar deixar o mais humano possível. Não Até sei as como. inteligências artificiais, a gente vê o próprio Exato. feedback de chat Exato. GPTs, etc. Eles são inspirados na relação humana, né? Exato, tanto que a gente gosta bastante, né? Exato. De interagir ali com o chat GPT. A gente sabe que tem algumas... A gente vê quando tem algumas falhas ou alguma coisa meio robotizada, mas ele está cada vez mais se parecendo com o humano, né? Isso. E eu acho que talvez seja esse o caminho para a gente fazer em nossos canais, né? Tentar deixar cada vez mais perto do humano, mas entender que não vai substituir o humano. Deixar para o participante escolher. Não, eu quero realmente um humano. Não quero um canal que pareça humano. Eu quero conversar com o humano. Então, deixar ele disponível para isso. Não fazer com que ele perca esse tato, né? Esse contato com o humano. Essa opção de escolha ela é bem importante, né? Porque tem gente que realmente não vai. Eu vou pegar meu pai de 75 anos, não vou botar meu pai para fazer um atendimento robotizado. Não vai. querer. Não Exato. vai, né? São experiências diferentes, né? São épocas, culturas que se estabeleceram para construir esse relacionamento entre uma Inclusive- entidade e uma pessoa. Por favor. Desculpa te cortar. Inclusive, a gente viu isso na Previsc. A gente teve essa experiência. A gente robotizou o nosso canal de... A palavra não é robotizar. O canal do telefone a gente deixou uma URA ali, né? Então, Sim, um atendimento se for automático. benefício, clique aqui, coloque o seu CPF. Se for cadastro, clique aqui. Aí no benefício tinha várias outras informações, se era contra-cheque, se era valor de benefício, né, data do pagamento. E aí os participantes reclamaram, os assistidos reclamaram. Eles falaram, não, eu não consigo, para chegar no atendente eu tenho que ir em toda a URA para depois chegar no atendente. E aí a gente voltou atrás, aí a gente viu, não, para os assistidos, aí, se você já é um assistido, clique aqui se você é assistido, clique aqui se você já quer falar direto com o atendente. Para o assistido, ele já tem um canal primeira rápido opção para chegar no atendente. Porque Pro assistido já é tem. melhor simplificar, né? Porque tem hoje, como você deu aí, exemplos, que para você chegar no número 10, no 11, que é Isso. o atendimento. Nossa. Esse aí é que vai para o atendente. Mas até você chegar lá, e lá no Rio, na instituição que eu trabalhava, ele tinha isso, né? E isso, você vai para onde? 2, a URA. E aí, tinha época que a URA dava um problema, né? Sim. Olha. Isso E aí, acontece. quando ele ligava, misturava, estava tudo misturado. E aí, ele entrava por outro canal Sim. para falar que estava acontecendo. Aí, a gente ia lá fazer um teste. Meu Deus, era tipo 8, estava no 6, o 6 estava no 8, o 3 estava no 2. Então, assim, porque a gente sabe, né, que a parte da inteligência artificial, a internet, a parte eletrônica, ela pode ter defeitos, ela pode acontecer, Pode. né? Problemas assim. E Ela também tem falhas. tem falhas, né? Assim como o ser humano, mas aí quando ela dá essas falhas, ela faz uma bagunça, porque aí acaba gerando problema em toda a tua área de atendimento. Exatamente. Aí começa a bugar para tudo quanto é lugar. Você fica, meu Deus, o que é isso? Aí O famoso tem caiu o sistema. o WhatsApp, aí vem pelo e-mail, e aí vem... Aí eu ficava assim, a gente ficava lá assim, doida, sem saber o que fazer. Aí tem que acionar. E aí tirava a URA por um instante Tá. para poder
tranquilizar e fazer o atendimento voltar a normal, né? Normalizar o atendimento. Mas assim, vou te falar, muitas das vezes dá vontade de falar assim, não bota mais não, não bota mais não. Eu sei, né, que a tecnologia ela está avançando, ela avança para melhor também, para poder ajudar, né? Mas tudo aquilo, como a Daiane falou, vendo o que é melhor, né, para o participante, para a instituição e para manter a qualidade, como eu já falei, né? O padrão de qualidade ele não pode ser perdido. Né? Ele tem que ser melhorado, ampliado todo o tempo, né? É o desafio do escalonamento, né? Dentro do crescimento, isso de qualquer área, né? O atendimento de excelência é aquele que nos surpreende. Muitas vezes a gente esperava isso ser atendido com um presentão, um esclarecimento, muitas vezes um bom dia, um boa tarde, boa noite, que pode fazer inclusive milagres, porque a gente não sabe como a pessoa está do outro lado. Mas quem procura ajuda, que encontre ajuda. Vamos concluir por ali. Né, que isso seja inspirado, obviamente, nas relações humanas. O ser humano também tem suas complicações, a gente sabe disso, né? A gente tem dias que acorda mais energizado, outros dias mais apequenados, outros com mais empolgação e outros mais um pouquinho raivosos, vamos assim dizer. Mas sempre muita paciência. Que você pôde aqui nos acompanhar nesse bate-papo que fluiu muito rápido e de uma maneira instrutiva, que, sobretudo, há preocupação com você que está aí do outro lado, para que você não, quando contactar e entrar em contato com qualquer uma das entidades de previdência complementar, principalmente estas que dialogam com você por meio dos nossos podcasts aqui na SCPrev, saiba que há uma ciência por trás, mas, sobretudo, há uma preparação dos humanos para lhe atender bem, porque são pessoas assim como você, que está nos ouvindo aí do outro lado, está nos assistindo, e agradecemos, obviamente, sempre esse prestígio que nos dá de nos emprestar seus ouvidos, seus olhos, seu coração, para aprender um pouquinho mais acerca de previdência complementar, que é mais do que reserva financeira. Está falando de relação entre as pessoas. Obrigado aqui para Daiane Martins, da Previsc. Obrigada. E também muito obrigado, Fabiola Moret, da SCPrev. Eu que agradeço o convite. Obrigado, gente. Fica com a gente e voltamos no próximo podcast. Muito obrigado.